Seja muito bem-vindo ao podcast dos Milionários da Telecom. Eu estou aqui, me chamo Alan Caldas, estou aqui com... Igor Lemos, bom dia, galera. Andresa Alves, seja muito bem-vindo todos vocês a mais um podcast. Espero que vocês estejam gostando do conteúdo. E hoje a gente está num lugar um pouco mais especial, não é isso? Um lugar lindo. Estamos aqui no Cais do Porto do Rio de Janeiro, no Porto Maravilha. Edifício Aqua, né? Edifício Aqua. Mais especificamente na Sala Santa Teresa. Mas sabe que me lembrou agora uma coisa muito interessante? Eu costumo dizer que isso aqui é um abacaxi maravilha. Pois é, Vazio, a gente combinou um tema aqui. Cobramos o tema, mas vou puxar assunto para outro. Mas eu ia puxar exatamente de falar sobre isso, né? O quanto a internet aqui foi uma história, né? É o maior abacaxi do Rio de Janeiro, é essa história aqui do Porto Maravilha. Vou explicar para vocês o porquê. Vamos lá. Em 2008, não é isso? Quando o prefeito Eduardo Paes quis transformar isso aqui numa área revitalizada, bom, o prefeito está certo, ele não está errado, né? Em 2009, 2009, mais ou menos, em não é isso? 2008 ainda era a gestão César Maia, né? Não. Eu acho que não. Acho que já era Eduardo Paes. Ah, não, ainda era. Era sim. César Maia. Aí o que acontece? Vamos lá. Não importa a data. O Eduardo Paes quis revitalizar o Porto Maravilha. Aí o que ele fez? Pô, para revitalizar um ambiente urbano, você precisa enterrar. Tem uma contagem de tempo aí? Eu tô contando. Começamos exatamente que horas? Começamos 10h49. Tá bom. Então, o que acontece? O prefeito Eduardo Paes, quando quis reurbanizar o Porto Maravilha, o que ele fez? Ele precisa enterrar... Vai botar um cronômetro? Vou. Melhor pra gente. Pode. Ele precisa enterrar os fios para dentro do solo. Pra não ficar exposto assim, né? Antiestético. Fazer um microduto é o termo correto? Não. Pode ser usado a tecnologia de microdutos, mas nesse caso aqui não foi usado. Eu acho que o fato é o seguinte: tem um monte de fio por aí no poste e as grandes operadoras não queriam fazer o investimento de enterrar tudo. Por que elas vão querer enterrar? Com que vantagem? O poste é uma bagunça mesmo, eles passam do jeito que quer, do jeito que pode. E outro detalhe, a área não tinha demanda para ter uma coisa enterrada e valer a pena. Então, Acho que não tinha nem nesse espaço aqui que a gente está hoje, era um monte de galpão abandonado, né? eram vários galpões abandonados. Não tinha nem cliente para... Eram galpões abandonados. E aí o que acontece? Ah, era o meu fone que estava abaixo. Então o que acontece? As operadoras de telecomunicações, bem como a fornecedora de energia elétrica, a Light, ela não tem interesse em fazer uma rede enterrada. É mais caro. É mais caro. E onde não tem demanda, não vale a pena fazer isso. Então, o que o prefeito fez? Chamou todo mundo e falou, olha, a gente não está afim, não queremos gastar dinheiro. Ah, prefeito, vocês não querem gastar dinheiro, então a gente vai seguir o caminho de outro jeito. O que o prefeito fez? Fez um decreto-lei. Ele fez um decreto-lei dizendo que uma empresa específica poderia fazer a construção da infraestrutura, os buracos, né, os dutos na rua, ou o buraco para passar fibra, vulgarmente falando, buraco para passar fibra. E aí o que acontece? E essa empresa teria o direito de explorar esses dutos, ok? Sim. Esse foi o decreto do prefeito Eduardo Paes. Manda quem pode, obedece quem tem. Ele fez esse decreto. É claro que a empresa escolhida era uma empresa ligada à concessionária do Porto Maravilha. Era uma empresa ligada à concessionária do Porto Maravilha e chama-se TCR Telecom. TCR Telecom. Inicialmente, os donos da TCR Telecom eram a Carioca Engenharia e Odebrecht. Já fechado, né? Um esquema já... Tudo bem neutro, né? É muito bem neutro, né? Tudo bem suave, tudo bem... E aí, o que acontece? Eles começaram a revitalização da região, retiraram todos os fios, a operação de telecomunicações começou a cair para todo mundo começou a ficar sem a operação de telecomunicações.
Eu trabalhava nessa área, eu precisava muito de... E não tinha internet direito. Não tinha internet, não tinha telefone. E não tinha condição de instalar nem internet. Ainda vou te contar Era mais. bem precário, eu né? era conselheira tutelar na época, a gente ficou sem comunicação e eu respondo um processo promovido pelo Ministério Público até hoje por conta disso, de que o conselho não tinha comunicação, por uma falha Que isso? da própria questão da prefeitura. O MP Sim, processou o conselho. Eu respondo um processo até O hoje por MP conta processou o conselho porque não tem comunicação. porque não tinha comunicação. Que na verdade era falta de estrutura, né? Que a prefeitura, Não. a própria prefeitura, né, deveria Prover. Mas segue aí. Não é a própria prefeitura. As empresas deveriam prover. Só que o Eduardo Paz fez um imbróglio Não, eu tô onde falando só que a empresa amiga pode prover. A prefeitura teria que prover a internet do conselho. O conselho fica nessa região, o conselho tutelar do centro fica aqui nessa região. Eu participei, eu vi essa aqui ser transformado, né? E aí a gente ficou sem contato, né? E aí o Ministério Público processou os conselheiros. Entendeu? Que não tem nada a ver com essa história, né? Sim. Mas aí o que acontece? Olha só que interessante que aconteceu. Eles, em vez de tirarem os fios de fato, eles foram colocando os fios na lateral dos prédios. Entendi. E aí ficou essa bagunça na lateral dos prédios. Aí você fala, mas essa empresa TCR Telecom, ela não trabalhou, não ganhou dinheiro? Não, trabalhou. Ela ganhou dinheiro. Como? Ela construiu os dutos e passou a rede de fibra própria dela. E depois chegava para as empresas e falava assim, era o seguinte modelo que essa empresa trabalha, é um modelo de transporte, do tipo, eu transporto para você, mas não posso vender internet. Então, hoje, a TCR Telecom, eu não sei se hoje está exatamente assim, mas até a última data em da qual eu fiz o documentário sobre esse assunto, a TCR Telecom, ela não podia vender internet, ela só vendia transporte. Então, as operadoras se interconectavam nela e ela transportava até o usuário final. Isso é muito bom, muito bonito na Suécia. Entendi. Países. Muito bom, muito De primeiro bonito mundo. na Rússia, na Inglaterra, sei lá onde, na Europa, País com organização na assim, Ásia. suficiente para. Só que aqui não, né? Aí o que acontece? Transporte caro pra caramba, você não consegue vender banda larga, não tem o produto de banda larga, a coisa não deu certo. Eu, pessoalmente, tentei me interconectar com eles várias vezes e fazer negócio, eu não consegui fazer negócio com essa empresa. Não é com essa empresa. Interconectar, eu até interconectei de graça. Só que eu não conseguia contratar. Porque é aquela coisa. Olha só que detalhe interessante, Andresa. Olha só. Funcionava da seguinte forma. Você queria contratar uma fibra, um transporte apagado de banda larga, você fazia um contrato de 12 meses com o TCR Telecom. E aí você ia fazer o quê? Um contrato de 12 meses com o teu cliente? Se o teu cliente cancela, você era obrigado a ficar pagando aquele contrato? Não cabe, né? Você vê, até o modelo é um modelo distoante. Aí tudo bem, eu esqueci a banda larga e falei, vou trabalhar no empresarial. Tentei também. No empresarial, o preço do transporte era caro pra caramba, extremamente alto, muito acima do que a gente pode dizer do mercado, e a gente que operava só com a internet não ganhava nada. E aí o que acontece? Volto para o mesmo modelo. Eu era obrigado a fechar um contrato de 12 meses para atender ponta A, ponta B, um determinado cliente. E esse cliente, se ele cancelasse, eu ficava com aquele contrato na mão. Complexo, né? Inviabiliza, né? Acabava inviabilizando. Uma coisa que foi para facilitar, acabava Uma coisa que foi para fazer... inviabilizando a operação, né? Viabilizou por completo, foi uma zona danada. E aí todo mundo deu um jeitinho aqui e ali. É fio na lateral do poste, do prédio. Internet via rádio bombou na região. Internet via rádio na região. Na época de fibra, Na época de fibra, o rádio bombou. Virou ouro. Retrocedeu, né? O que era para passar. A própria empresa que eu trabalhava vendeu muito internet via rádio aqui por causa disso. Porque, sai desse imbróglio de fio, bota... O próprio cliente já entendia a necessidade. Eu ainda não dei uma reparada ainda nessa história dos fios, do poste aqui. Ainda não reparou? Não, vou Também não. uma curiosidade.
Eu vi que apesar dessa revitalização, que ficou legal, foi uma proposta boa, não tá quente assim, não tá um mercado quente assim, não tá o que era pra ser. ferveu, né? Exatamente, essa é a palavra. Não, hoje isso aí Como que era pra ser. hoje isso virou um abacaxi. E eu primeiro. imaginei que seria isso mesmo. O que era um negócio para virar centro. Eu lembro quando o Eduardo Paes apresentou a proposta, né, do Porto Maravilha. E o que ele queria dizer é que ele queria tornar isso aqui uma área revitalizada, tipo uma nova Barra, com prédios comerciais, mas também com residências top, fazer isso aqui virar Foi uma grande coisa de promessa. primeiro mundo, foi. E acabou... Ficou aí. Meio que abandonado, né? Eu até imaginei, porque apesar de ser uma região bem central, assim, e a proposta boa, não sei, eu não vi muita, assim, entendeu? E não deu outra, assim. Não... Mas foi também uma questão de troca de governo. Tá morno, né? Uma Tá morno, implicância né? de troca de governo. Eu acho que a questão não foi isso. A questão é que o boom da Olimpíada e o boom da Copa fez uma explosão de empreendimentos comerciais no Rio e a gente não tem empresa para tudo isso. Exatamente. Não adianta, meu irmão. Não é São Paulo aí que é, né, ferve. Você não adianta sair construindo um montão de prédio comercial se não tem tanta empresa quanto parece. Não, até as Exatamente. tentativas de prédios residenciais aqui da área estão pela metade. Você já reparou isso? Alguns ficaram pela metade, mas outros foram construídos e entregues. Até que o residencial, ele dificilmente encalha. Mas, assim, o que é mais comercial essencial. que o que fizer, por exemplo, a gente está num prédio comercial, Sim. metade desse prédio está vazio. E é uma ótima estrutura, né? Ou metade, ou mais da metade, 60%, 70% do prédio está vazio. Tem um layout muito maneiro, uma estrutura né? Muito design legal. moderno, muito né? bem transada, assim, mas... Né? Pois é. Agora, Engrenou. voltando para a questão de telecom, aí é onde entra a história mais delongadamente. Vamos tentar tirar essa sacada aí, que eu acho que isso é um ensinamento para quem nos assiste importante. Vamos lá. Deixa eu dar uma olhada nesse... No cronômetro? Não, traz aqui para cá. Pode. Tem problema? Traz para cá. Tem 10 minutos só, né? Só. Daí só. Eu acho que o primeiro vídeo que eu assisti do Alan... Eu acho que era você falando num fórum sobre o PTT, né? E aí depois eu quero até te perguntar isso. E aí o segundo foi você lá no viaduto da Perimetral com o cabelo voando. Eu fiz um vídeo no viaduto da Perimetral. Era bem operacional, né? Né? Os seus vídeos, né? Eram bem operacionais, alguns, né? Gente, voltando para a história do Porto Maravilha, só para fechar o assunto. Olha só. Concluir. Vamos lá. Aí o que aconteceu? Só podia colocar fibra na região o TCR Telecom, a empresa ligada ao Porto Maravilha. O que rolou? A Anatel, a Defensoria, eu não sei se foi a Defensoria ou a... Acho que foi a Defensoria Pública. Ou a não, acho que foi a Procuradoria do Estado. Eles abriram um processo na Anatel obrigando a TCR Telecom a se tornar PMS. Para você que nos assiste e não sabe o que é PMS, Eu não sei. é uma sigla, PMS Também é uma não. sigla da Anatel chamada Poder de Mercado Significativo. Então, o órgão regulador, ele define quem tem poder de mercado significativo. Quem é PMS? Por exemplo, as empresas, uma Claro da vida, uma TIM da vida, ela é uma PMS. Uma Nextel, ela é uma PMS. Porém, um provedor regional, acima de 50 mil assinantes, num determinado local, ela também é uma PMS. E aí, o que acontece? Quando a empresa se torna uma PMS, quando a Anatel declara que aquela empresa ela é uma PMS, o que acontece? Ela é obrigada a ofertar produtos no atacado num site chamado Snoa. Muita gente não sabe o que é o Snoa, e aí fica até uma dica para o futuro Nutella, né, desse vídeo. claro. O Snoa o que é o Snoa? Sistema de oferta de atacado. No que consiste esse sistema? O que consiste o sistema de oferta de atacado? Toda empresa que detém PMS, ela é obrigada a ofertar serviços no atacado. Por exemplo, a Claro. A Claro é uma PMS. Vamos botar a Embratel, que fica um caso mais prático. Embratel é uma PMS. Então, ela é obrigada a ofertar serviços no Snoa. Que serviços são esses no Snoa? São, por exemplo, interconexões,
Ah, eu quero trocar tráfego com você. Tem que ser feito via Snoa. EILD. A EILD é como se fosse um link dedicado. Eu estou falando muitos termos técnicos, né? Não, tudo bem. Mas é bom que quem nos assiste aprende. O que é... Agora vamos lá. O que é uma EILD? Exploração Industrial de Linha Dedicada. É um link dedicado de internet de 2 megas. De 2, de 4, de 8, de 6. Então, as PMS, as empresas que possuem poder de mercado significativo, elas são obrigadas a ofertar as EILDs, se ela tiver no portfólio de produtos dela esse serviço, no site do Snoa. E o pior, o preço do site do Snoa não é a operadora quem define. Quem define o preço no site do Snoa é a Anatel. Imaginei, te pergunto. Imaginou, entendeu? A Anatel que regula isso. Porque, tipo assim, por que a Anatel vai obrigar uma grande empresa a ofertar produtos do atacado num site de leilões? É praticamente um leilão, né? Não é leilão, mas é um site assim que você vai lá e compra o produto. Então, para que a Anatel vai obrigar se ela pode botar o preço que ela quer? Então, o que acontece? O preço da EILD definida no site do Snoa é a Anatel quem define. Aí eu puxei essa volta toda para chegar no Porto Maravilha. Calma, eu vou chegar nele. Eu tô calma. Está aguardando aí, tá? Estamos aguardando Na expectativa, ansiosamente. Depois ansiosos. dessas siglas, dessa sopa de siglas. Essa aula, né? PMS, EILD, né? Snoa. Uma aula. PMS, EILD, Snoa. Vamos lá. PMS, Poder de Mercado Significativo. EILD, Exploração Industrial de Linha Dedicada. Snoa, Sistema de Oferta de Atacado. Não O sei. Snow é um site. Snoa é um site. É um site que a gente se assemelha ao Buscapé, que a gente vai lá para procurar. Olha, um modo didático seria um busca-pé mesmo. Você quer um link em Ceará. Aí tu vai lá no Snoa e diz e tu acha. Bem resumido. Só que bem para as empresas... objetivo. Para as empresas... Eu estou um pouquinho cansado que acordei cedo. Para as empresas acessarem os produtos do Snoa, é necessário fazer um contrato com a BR e obter usuário e senha. Não é um site público como o do E Buscapé. tem que ser um CNPJ, né? Claro, não só CNPJ. CNPJ é o básico. Tem que ser uma empresa com licença SCM da Anatel. Tudo bem. Isso aqui é a Bíblia da Telecom, né? Entendeu? Esse podcast aqui é... Aí, vamos lá. Aí, alguém que eu não estou lembrado exatamente quem, porque eu já fiz o documentário tem 2 anos, entrou com um processo na Anatel obrigando a TCR Telecom local a entrar no Snoa, a virar PMS. E a Anatel declarou ela PMS. Aí você fala, mas para que a Anatel vai declarar a TCR Telecom PMS? Para ela ofertar os dutos no Snoa. Porque com a oferta de dutos no Snoa, as operadoras se livram dessa questão do transporte. E outro detalhe, a oferta de dutos no Snoa, ela passa a ser uma oferta... ela passa a ser uma oferta com preço tabelado pela Anatel e não pelo fornecedor. Eu ia falar isso. Também regula um preço de mercado, né? Isso. E isso é mais vantajoso para quem está, né? Não é um preço de, não, para a é um preço empresa, de no mercado, caso. é um preço estimado pelo regulador. Sim. Não pode cobrar um preço abusivo, né? Acaba de certa Não forma... pode. Acaba de certa forma garantindo aí o direito do consumidor, né? Exatamente. E acaba sendo mais vantajoso para o provedor também, né? Exatamente. Olha, tem tempo que eu não vigio esse assunto, não cuido desse assunto. Aliás, esse assunto só surgiu porque a gente está aqui hoje, né? Sim. No Porto Maravilha. Sim. A internet até está muito boa, mas eu até desconfio de quem seja a internet. A internet está no celular? Tá no celular. Depois a gente vai ver de quem é a internet. Não, agora sim, a minha operadora de celular aqui não está funcionando. Sabe por que a sua operadora de celular aqui não está funcionando? Sua operadora que é TIM, Vivo, A Oi? gente pode falar? Pode. Nextel, né? Então, Você sabe, sua né? operadora é a Nextel. Aí o que a Nextel tem que fazer? A Nextel tem que construir torres aqui em volta, torres com antena de celular aqui em volta, e passar fibra ótica até essas torres. Como ela não pode passar fibra ótica até essas torres, ela não construiu as torres aqui em volta.
Ai, mas eu acho bem lógico, né? Você criar um lugar, assim, todo bonito, todo moderno. Bem todo estruturado, né? Estruturado. Você chega aqui, eu me sinto em varre e sai. Isolada, né? Ilhada, na verdade. Varre Né? e sai. Então, o que acontece? Não adianta os políticos, o prefeito, querer transformar o Porto Maravilha num polo tecnológico se você não consegue ter a questão da internet bem resolvida. Essa proposta, esse modelo de proposta de usar uma operadora só para tudo, deu errado. Eles têm que assumir, acho que a Câmara Municipal do Rio, vou te falar, esse prefeito é tão ruim, mas tão ruim, que acho que não dá nem tempo dele pensar nesse assunto. O prefeito não está conseguindo dar conta da saúde. Tu acha que o prefeito vai conseguir dar Não conta vai, da não internet? vai. Mas eu acho que a gente, como sociedade, a gente tem que pensar. A gente tem que pensar a sociedade, a gente tem que pensar coletivo. Eu acho que a gente tem que avançar nesse sentido. A gente tem que avançar nesse sentido de encontrar uma proposta que combine urbanização com avanço tecnológico. Pois é, Alan, você sabe da minha história, eu trabalho com política a vida inteira, né? Sim. Mas às vezes a gente vê muitas pessoas reclamando dos políticos o tempo todo, né? Não estou dizendo que eles são santos, não, né? Mas eu estou querendo dizer assim, a sociedade reclama, mas se a sociedade soubesse, até dentro da Constituição, o poder que ela tem, né? A sociedade se reunia para poder também governar junto. Mas o pessoal vai lá, vota, esquece quem votou. Falta mais reivindicação, né? Vamos tomar chopp no final de É semana. muito pão e vamos pro circo, samba, né? O Brasil é muito pão e circo. Verdade. Uma vez eu falei isso no meio de uma questão política e o pessoal falou assim, você exagerou, não sei o quê, mas é isso. Não. Tá tudo muito bem, tá tudo ótimo, vamos dar um jeito, vamos viver. Final de semana tá todo mundo no samba tomando chopp. Até em outros países da América do Sul o negócio é mais, né? Mas o esquema é outro, né? Outro tipo de cultura. Uruguai, Argentina, né? O esquema é outro. O pessoal reivindica mais, vai com mais vontade ali. Agora, você sabe que, por exemplo, eu lembrei de uma história aqui muito interessante. O teu fone ficou ruim? Não, agora voltou. Tava ruim. Sabe que eu lembrei agora de uma história muito interessante? É o seguinte. Por conta da região ser ruim de internet, certa vez eu arrumei um cliente na rodoviária. Uma empresa de ônibus. Lembro dessa história. Assinou um contrato com a gente. Acontece lá, 2 mil de instalação e 1.000 por mês. Beleza. Só que a rodoviária, ela fica no final do Porto Maravilha. Então, ela é limítrofe com o final, que já tem poste, já tem fibra, etc. O que a gente pegou e fez? A gente foi tentar lançar uma fibra ótica dentro da rodoviária. Aí, sabe o que o administrador da rodoviária falou? Não, aqui não pode lançar fibra ótica, não. Você tem que ter um projeto. Aí, beleza, a gente fez um projeto no computador, mandamos o projeto. Aí o cara demorou a responder, não respondeu. Eu liguei cobrando. Aí o cara respondeu dizendo, agora eu quero a RT do projeto. Aí eu mandei a RT do projeto. Aí o cara mandou, olha, esse projeto não está aprovado, você tem que fazer essas alterações. Aí eu liguei para o cara e falei, vem cá. Vocês estão enrolando a gente e protelando para a gente não instalar o cliente, isso mesmo? Não, senhor. Aqui as regras são essas. Eu falei, olha só, eu não estou entendendo essas regras, não. Eu lembro que você ainda falou para ele, passa as regras todas de uma vez. Passa as regras todas de uma vez, então, porque toda hora que eu ficar mandando coisa, você demora um tempão para dizer que está reprovado ainda. E eu ainda falei, vem cá, todas as operadoras que estão aí têm essas regras também? Tem objetividade e clareza, senhor, né? aqui tudo organizado, aqui é uma empresa, não sei o que lá. Na verdade, no fundo, eu descobri, existe uma empresa só Eu imaginei. que vende internet lá dentro da rodoviária, não vou falar o nome. Sim. E aí, o que acontece? Essa empresa ela é concominada com a administração da rodoviária. Imaginei. E a administração da rodoviária, toda vez que chega Uma empresa nova para tentar fazer uma ativação, eles cercam. eles ficam enrolando. Pra dificultar. Eu acho que você desistiu, não foi? Não desisti, não. Fiz mais. Tu lembra o que eu fiz? Não lembro. Eu lembro que você foi lá, né? Fui lá. Aí, o que acontece? Aí agora existe uma história política por trás. Todas as rodoviárias no Rio de Janeiro, elas são reguladas por um órgão regulador
de rodoviárias. Nem eu sabia disso, mas eu descobri com a vida. Existia um órgão regulador de rodoviárias do governo do estado do Rio de Janeiro chamado CODERT. Eu conheço, de nome. CODERT. A CODERT é ela que manda em todas as rodoviárias do estado do Rio de Janeiro. E como ali é uma concessão, ela é uma concessão da CODERT. Portanto, ela deve explicações à CODERT. Eu peguei esse meu problema e levei para a CODERT. Excelente. Mas aí, o que a CODERT fez? Nada. A CODERT falou assim, pô, Alan, nem as outras exigências que a gente pede eles cumprem. E é isso aqui que eu fiz? Desisti. Eu lembro que você não conseguiu, que você não... Deixei para lá. Liguei para o cliente e falei, olha, tá rolando aí um lobby, Isso que eu ia falar. um lobby para não entrar outras operadoras, eu botei meu rabo entre as pernas, desisti, perdi o cliente, perdi o contrato. E eu não gosto desse tipo de coisa no Brasil. Mas é o que mais tem. Um político não sobrepõe a força do outro. Hum? Um político não sobrepõe a força do outro. Não. Então, se existe aquele monopóliozinho ali, existe alguém por trás, entendeu? Mas acho que aquele monopólio nem deve estar ligado a um político, deve estar ligado... Tá. Não, é aquela não. máfiazinha local Uma ali, mafiazinha entendeu? local, É uma eu também máfiazinha local ali que dá para se desenvolver naquela determinada Eu acho uma atividade. ingenuidade pensar nisso. Não, olha só. Cada político, Não. eu não, É local. tem o seu ramo de atividade que se favorece de alguma maneira. Ô, Alan, mas agora, eu desculpa aí. não, por favor. A gente está aqui, o pessoal não está vendo só o cenário de trás, né? Mas na nossa frente tem aí a Baía de Guanabara, né? É. E a questão de... Me bateu uma dúvida. Fibra submarina chegar aqui. Mas pode botar, ué. Isso é caro pra caramba. Mas existe, né? Não existe essa possibilidade. Entendi. Próximo programa, se puder, a gente vai gravar na outra sala para, né? o Pra fundo, pegar esse o fundo dessa Baía de Guanabara, esse cenário. ele é muito... Como é que é? Bem limpinho, poluído. né? Não, ele é Poluído. muito remexido, né? Porque navio Denso, passa, passa navio, Porto, passa né? âncora. É porto, né? Movimentado, o fluxo é intenso ali, né? Passar fibra ali, acho que não é algo muito Não, condizente, tudo bem. não. Foi só uma curiosidade. Uma suposição, né? Uma Uma possibilidade. possibilidade. Uma curiosidade, na verdade. Vi esse marzão. Eu acho. Tanto se fala de fibra submarina e aí eu... Não acho algo muito condizente, não. Não. Fibra, né, no local. Então, o que acontece? São esse tipo de coisas e histórias que a gente fica chateado, né? Eu não queria que isso acontecesse. Eu não queria que existisse esse tipo... Eu acho que a competição ela tem que existir. Essa história tua me lembrou também a história lá do Ceasa, né? Pô, total. Total a história do Ceasa. Sei nem se a gente pode falar nisso aqui, né? Não precisa entrar em tantos porque detalhes. Mas essa do Ceasa a gente foi longe. é a mesmíssima coisa da rodoviária, né? Quase a mesma história da Mas eu vou rodoviária. contar de uma de Caxias. Existe um galpão de logística em Caxias, que esse galpão de logística, ele é privado, tá? Tem nada a ver com o governo do estado, tem nada a ver. Esse galpão de logística em Caxias tem uma empresa chamada Embratel, que vende internet para todas as empresas dentro do galpão de logística. Mas não é Embratel? Não, o galpão não é da Embratel. Não, mas a empresa Embratel é Embratel. Não. Existe um galpão privado de logística. Eu não sei o nome da empresa. Tá. Lá em Caxias. Sim. E quem vende internet dentro desse galpão... É porque quando eu falo galpão da empresa, que é uma empresa só. Não, Muda. várias. Existe um condomínio de logística em Caxias. Um condomínio. Um complexo. O condomínio tem vários galpões. É gigantesco o negócio. Sim. Esse condomínio com vários galpões, a Embratel vende lá dentro. É isso que eu tô perguntando. A Embratel é Embratel mesmo. Sim, empresa Tá. Embratel. Certa vez eu vendi um contrato lá dentro que eu não instalei. O condomínio recusou. Porque ele já deve ter também esse esquema, né? Não, Você, não? o condomínio falou, não, aqui só pode entrar em Embratel. Ainda falaram, não, Ah, essa cara. é isso, é fechado, Esse é um pelo esqueminha. menos não foi igual da rodoviária que, como é que é? Que ficou Embromou, de fora, embromou educadamente. Mas você sabia Isso aí já é que hoje em fechado, dia né? É Já muito é fechado comum com- condomínios ter um Contrato de exclusividade. Isso é contrato de exclusividade. Às vezes o administrador também leva... Mas eu acho isso errado. E outro também detalhe, acho. se abrir um processo na Anatel contra a empresa Você lembra? que você está lembra- operando isso,
Isso dá um problema gigante para ela. Você lembra quando a minha sobrinha se mudou, que a gente foi lá na inauguração e etc e tal da casa? Aí tava lá no elevador, aí depois você foi conversar com ela Da e lá, net. lá só tem net. Mas lá só tinha net porque o prédio era novo e só tinha abordado a net. E eu não imagino que nesse prédio residencial Não, era o síndico tenha, digamos assim, era assim uma macuminado para só ter a net. mas- Porque a net não deu dinheiro pro síndico. É, a net não vai fazer Mas isso. esse esquema de só entra em Bratel, esse galpão deve ter um administrador. Pra só entrar em Bratel, deve ter um administrador- qualquer aí. o Claro. administrador leva um dinheiro. qualquer aí pra falar, não, aqui é só em Bratel, porque cada contrato tem um entendeu? Só que eu acho isso muito errado. Eu acho que isso é um tema que a gente tem que levantar. Tem um aqui. qualquer aí, tem um... A gente tem que falar sobre isso. É, mas existe. Sim, é errado, mas existe. Isso aí é... Igual na Barra da Tijuca, por exemplo, as empresas administradoras de DG. Pô, é um absurdo as empresas que administram DGs. Ah, a gente administra DG, e aí a empresa administradora de DG, ela fica alugando sessão de espaço para as O operadoras. que é DG? Fala pra Eu ia mandar ele traduzir para popular. DG é o... Fala pra nossa audiência e pra gente aqui. Pra... DG é o quadro de telefonia do prédio. Ah, tá. Todo prédio comercial tem uma sala de telefonia e um shaft, que é um buraco onde passa os cabos. O que significa DG? Eu não sei, é Não, quadro entendi. de distribuição. Ah, entendi. Quadro de distribuição, uma coisa assim. DG, distribuição geral, perdão. Ah, tá. Tudo bem. DG, distribuição geral. Tá. Com a distribuição geral. Aí vulgarmente, no apelido de DG. administradora de DGs. Entendi. Então o que acontece? Essas empresas administradoras de DGs que ficam monopolizando os condomínios, há de se ter uma fiscalização muito forte nessas empresas, tanto no sentido da agência reguladora da Anatel, quanto nas empresas que lá dentro estão, para que não ocorram esse tipo de monopólio. A pior coisa que pode se ter em telecomunicações é o monopólio. Já basta no Rio de Janeiro aquela lógica do monopólio do tráfico de drogas, que é algo que a gente não pode fazer nada, a Anatel não pode andar. Eu ia perguntar, justamente quem regula esse monopólio, desses monopólios de DGs, esses monopólios, no caso da rodoviária, SEASA e por aí vai, é a Anatel. Não, olha só. Quando há uma injustiça, existe uma gerência da Anatel, chamada gerência de competição, diretoria de competição. E a diretoria de competição, você pode arbitrar um processo nela. Você peticiona, né? Escreve uma carta para a Anatel reclamando. Peticiona uma carta abrindo um processo administrativo na Anatel. Não é um processo criminal, é um processo administrativo direcionado... Não é um processo judicial. Não é um processo judicial. Interno. É um processo administrativo interno que ali na é Anatel. protocolado na Anatel, dizendo que determinado condomínio está macuminado com determinada empresa e ali há um monopólio. Se você, então, é um provedor completamente legalizado, formatado direitinho, se você quer estabelecer concorrência num determinado local e você é embarreirado, você tem o direito de entrar na Anatel com esse processo administrativo. Tem total direito e eu sugiro que os provedores façam isso. Sim. Façam isso. E outro detalhe, isso dá uma merda grande, tá? Dá multa. Dá uma tem dorzinha de prazo, cabeça para dá prazo. a empresa, para o condomínio. Dá dor de cabeça para o condomínio que atua com essa prática e para a empresa Para a também. empresa que está ativa. Isso porque eu tenho um engenheiro amigo meu, Felipe Neri, que até Participou da live, cara. participou da live com a gente. Uma né? pessoa muito querida. É um engenheiro bacana e tal. Ele é muito culto nesse sentido, né? Muito erudito, no sentido de processos administrativos com relação à Anatel. E aí, o que acontece? Ele me falou, Alan, a merda é grande para quem pratica esse tipo de monopólio. Eu contei aqui duas histórias, a história da rodoviária e a história do Galpão de Caxias. Galpão de Caxias. Isso aí tem outras situações Tem aí que a outras, gente... várias outras. Não, a gente está mais ou Tem a do menos... Ceasa que eu não quis contar detalhes, porque eu não posso contar a história. Porque essa é braba, essa é braba.
É melhor deixar quieto. Deixa quieto. Deixa quieto. Como é que a língua pisca para contar? Eu sou um cara muito transparente, cara. Não, tu vai contar o nome dos santos, dos milagres? Não, porque tem até deputado envolvido. Olha, eu não tenho nada a ver com isso, tá? Só pra deixar claro aí, eu não sei nem do que eles estão falando, entendeu? Essa Não, realmente, eu também não sei. Então, essa realmente tem até deputado envolvido. Mas a Eu tive gente que já- ir até no deputado. a gente já tá falando 3, né? Já contamos Já contamos 3, né? 3 nesses últimos anos, aí, nesse último ano e meio, né? Caramba, em um último ano e meio. Tirando os condomínios da Barra. Que eu tentei entrar e esses aí tu nem entra, nem consegue. Fechadíssimo, a gente né? contou 3, mais os condomínios da Barra, mais as áreas dominadas pelo tráfico. 3, como é que é? 3 histórias. 3 histórias, mais os condomínios da Barra, mais as áreas dominadas pelo tráfico. Que não entra, é fechado ali, ó. O tráfico não deixa, só deixa um provedor só. Ou vários provedores pagando pro tráfico de droga. Caramba. Entendi. É uma lógica do Rio de Janeiro muito ruim. Nas Mas comunidades, isso- no caso. Mas isso é só no Rio, tá? O resto do Brasil não tem isso, não. É mesmo? Porque o tráfico viu que é rentável, né, explorar mais, esse serviço, mais assim. ou menos, né? Na região dos lagos, em alguns pontos, tá acontecendo isso, né? Agora eu tenho uma outra história para contar relacionada a isso. Vamos fechar o caixão com esse negócio. Já tá Como é quase... que é? Vamos botar a última pá de areia. Vai, Dá uma conferida no tempo aí. 33 minutos, mas eu vou encerrar com essa história, vai ficar em 40 minutos mais ou menos. Certa vez, eu vendi internet para uma empresa na Lapa. A Lapa também é tudo subterrâneo, não tem fio. Também nunca tinha reparado. É tudo subterrâneo, não tem fio. E aí eu vendi internet via rádio lá. E aí o que acontece? Era uma padaria mesmo, padaria. Chamava-se Mecatos. Hoje em dia não existe mais não. Fechou. Essa história eu posso contar. E olha só como vocês vão ficar putos com o que aconteceu. Era uma padaria e o imóvel da padaria era o primeiro andar de um prédio residencial enorme. Prédio assim de uns 12 andares. Aí eu fui contratado, né, para colocar a internet lá, fechei o contrato, na época, sei lá, era 1.000 por mês, 1.000 de instalação. Eu estou dando exemplo, eu não sei quanto foi. 700 por mês, não lembro, uma coisa assim. Barato, né? Um link dedicado, preço competitivo, que é o que eu vendia. E aí o que acontece? Cheguei lá para instalar fazer vistoria. O porteiro falou, olha, para instalar a antena lá em cima, tem que falar com o síndico. Falei, não, mas eu só quero ver, não vou instalar nada hoje. Ele, não, tudo bem, eu vou deixar o senhor ver, mas o senhor liga para ele aí para poder instalar. Aí eu fui lá assim, mas tinha avisada para o nosso POP, na época acho que era a Torre da Mangueira, ou Torre da Providência, não lembro, ou Tuiuti, uma coisa assim. Uma dessas torres que a gente tinha, né, na época. Na Lapa, mais correto que fosse Providência ou então alguma coisa ali de Santa Teresa. Não, alguma Mangueira tem visada. Tem, por incrível que pareça, tem visada. Mas acho que foi Providência. Acho que era o destino-alvo era lá. E aí o que acontece? Aí eu liguei para o síndico, na hora, né? Liguei. Fulano, tudo bem? Olha só, me chama Alan, sou da empresa Vox Telecom. Eu fui contratado aqui pela padaria para poder colocar uma internet aqui. Preciso instalar uma antena. Ele, você não pode instalar antena aí, não. Falei, mas como não? A padaria que está precisando de internet, etc, etc. Não, para você instalar a antena aí, você tem que dar uma moral para mim. Que pilantra, né, meu? Que Eu pilantra. já escutei histórias de fazer uma proporção de cota condominal para a questão de antena. Eu já tinha escutado isso. Não tem nada a ver com isso. Não, ele queria um Mas choradinho. era uma antena dedicada pro... Como é que é? Pra padaria. Pra padaria. Aí eu falei, mas como assim? Que moral? Não, tem que dar alguma coisa pro síndico aí. Isso me deixar lembrou uma outra qualquer- Ou uma história. cortesia, ou então um bombom. Falei, não tô entendendo esse papo. Deixar um Mandar as cafezinho flores pra também, ele, pô. mandar as flores. Deixar um café pro síndico, né, meu irmão? Entendeu? Síndico também queria molhar o bico. Ele queria cerveja, nem cerveja ele queria uísque daquele mais caro. Não, aí fica salgado, né? Daquele Aí- The Famous Group. Pô, aí fica salgado. E aí, como é que resolveu? Não, aí eu voltei pro cliente e falei, olha, o síndico tá querendo uma moral. Aí o cliente falou, pô, Alan, não tô entendendo. Tem algum barulho, né? Parou. Aí o síndico falou, aí eu levei esse problema pro cliente. Aí o cliente falou, cara, que cara chato, hein? Que mala. Pô, Muquirana, e o né, pior mano? que o cliente é um cliente inquilino, nem é um cliente proprietário.
Não tem nem como... Aí o cliente falou Encarar. assim, Alan, se no pior das hipóteses eu levo esse problema pro proprietário, mas eu queria tentar não levar. Você tem como dar um jeito? Eu falei, tenho como sim. Aí eu liguei de volta pro síndico e falei assim, ô fulano, então, vou instalar... Eu vou ver aqui uma cortesia pro senhor aí, ou então um bombom, tá bom? Mas estou precisando instalar. Aí eu fui lá e instalei. Falei com o porteiro, olha, tá mandando instalar aqui. Instalei. No susto. Naquele jeito, Alan No Caldas susto, disse, não. Naquele né? meio, como é que é? Na manha do Melhor gato, pedir né, meu irmão? desculpa do que pedir licença. Entendeu? Foi naquela... Pá, Vai que cola. Vai que cola. Aí eu, ludibriei, porteiro abriu, a gente, correu, furamos. Sem dar tempo de pensar, né, meu amigo? Sem dar tempo de pensar. Passamos o cabo e ainda falei pro técnico, faz a instalação boa, porque é a última vez que você sobe aí. Aí lembrou também aquela história lá do Caju, né? Que o dia que a equipe tava lá e o cara falou, olha, vocês não podem ter nada aí não, né? Porque que é isso? É empresa, não sei o quê? Numa praça da prefeitura lá, que vocês estavam instalando lá o negócio no Caju, lá na Manilha, no Parque Nossa Senhora da Penha. Aí vocês me ligaram desesperados, falaram, Andresa, tem um homem lá, o que ele é? Ele era presidente da Associação de Moradores. Eu falei, não, é um marrento do bairro, peraí que eu vou lá resolver isso. Quando isso? Eu não tô lembrando dessa história. Caraca, história lá da fibra lá do... da Manilha. Da Manilha, Tá, do também. cara que cuidava lá daquele negócio. Cuidava. Uma praça. Aquela né? história foi maneira, foi maneira. O Alan me ligou e falou assim, o cara tá querendo lá também. O cara queria uma mensalidade, né? Pra botar um negócio numa praça pública. Numa quadra pública da prefeitura. No dono da praça. Aí agora, pra finalizar a história, eu instalei a internet do cliente. Funcionou. Tá, mas olha só, a gente tá contando aqui duas histórias no qual eu fui lá e virei pra ele e falei, ó, o negócio aí é meu, que é Peraí, isso, você né? misturou a história. Misturei. Eu ainda tô na história da padaria. Sim. Você falou que tem uma outra história A que é essa história aí do Caju. Do Caju. Mas, por exemplo, se você não tivesse conseguido com que o síndico, porque eu gosto de apresentar a solução, a gente está apresentando um problema, eu gosto de apresentar a solução para quem está nos ouvindo, né? Se o síndico lá e o outro cara em Barreira falar, não vai botar. Qual é eu faço igual da rodoviária, boto o rabo entre as pernas e vou me embora, procuro outro canto. Bota o violão no saco, né, meu amigo? Mas, para vocês entenderem o que aconteceu com o final dessa história do síndico... Sim. Eu instalei a internet, funcionou a internet. Tu deu a cortesia para ele? Não, claro que não. E bombom? Nem bombom. Passou 3, 4 dias. Não, bombom ele queria o dinheiro, né? Bombom. Ele não come chocolate, é mulher, Queria um pô. troquinho. Aí o que acontece? Passou 3, 4 dias, ele me ligou. Pô, Alan, vem cá. Pô, você instalou a antena? Eu falei, instalei. Você falou aqui que ia vir me dar uma moral, não sei o quê. Falei, olha, senhor, me desculpa, mas o cliente me contratou, eu tive que fazer a instalação. Eu não estou entendendo que moral é. A tua vida não vai ser fácil aqui, não. Bum. Muquirana, né? Cara, E sua vida foi fácil ou foi só aquele ditado, Olha, cão que ladra não morre? Graças a Deus a instalação ficou tão bem. Você não precisou voltar mais lá, Eu né? não precisei voltar, mas ele também não mexeu em antena, não mexeu em nada, não. Tem de sorte, né? Mas O cara se podia- mexe isso, não é registro de ocorrência, não é... Porque é caso Não- disso, é, né? não Porque um sei, cara não desse, isso aí sei. é meio mau caratismo, né? Da parte dele, né? Eu acho que pode até fazer, mas acho que não dá em nada. Não dá em nada. Já tem que o policial na delegacia vai ficar puto. Pô. Não vai sei, trazer eu não isso sei, aqui eu pra não cá. sei na Você nem se delegacia. isso é crime Na pra delegacia delegacia. eu não consigo enquadrar isso como crime, mas pra Anatel. Para a Anatel é um processo administrativo. processo administrativo. De monopólio, né? Sim, sim, Processo sim. Na administrativo. delegacia eu não vejo crime no que seria crime. Não. É um processo administrativo de monopólio. Pra dar uma dorzinha Mas de você cabeça. pode registrar numa delegacia uma coisa chamada fato atípico. Você pode registrar numa delegacia chamado fato atípico e ele não ser, como é que é, Mas a caracterizado como crime. Não quer registrar. Agora, acho que entra uma outra medida judicial aí, que é a questão de você entrar com um pedido de obrigação de fazer, né? Um mandado de segurança de obrigação de Você fazer. que é mais especialista nisso. Nossa, conselheiro tutelar, né? Entendeu? Você que é mais especialista nisso Entendeu? vai realmente, como é que é, dar esse tom. Gente, pra gente finalizar o podcast, a gente falou basicamente sobre monopólio, né? Isso aí, Sim. Monopólio Porto Maravilha. De mercado, condomínio, né? Monopólio, Áreas urbanas. Monopólio de área urbana, monopólio de Engraçado que a gente condomínio. começou com uma intenção, né? e Monopólio caminhou de pra outra. comunidade, né? Mas gostoso. Foi eu bom, fui foi boa a assim. resenha, foi boa. Foi bom. Bom, espero que todos tenham gostado. Muito Isso aí, obrigada aqui por estar mais uma vez com vocês.
É pra encerrar, né? Vamos A encerrar. gente que agradece aí, uma honra. Eu que agradeço a beleza. vocês. E Obrigado, a gente galera, continua pela com o audiência. nosso podcast. Levo muito conteúdo para vocês todos os dias. E se ligue no nosso canal. Se você gostou e veio e chegou até o final, dá um like no vídeo, né, no YouTube. Ou nas redes sociais, sei lá. Geralmente você vai para uma plataforma, né? Uma plataforma. Ela vai para o Spotify, Deezer, iTunes, né? Deezer, agregadores, né? SoundCloud. Eu vou ter que levantar da mesa para poder fazer aí eu desligar. Tudo bem. Galera.